Meio-dia e 14 minutos, confirmando meio-dia e 14, nós estamos de volta aqui com a mensagem do nosso bispo Dom Antônio Carlos, nesta abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2018. Nós queremos aqui pedir sinceras desculpas aos nossos ouvintes, se você que nos escuta pelo 95,9 FM, Rural AM de Caicó, Rádio Rural de Parelhas, Rádio Currais Novas, e a você que nos assiste pela TV Cristo Rei. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas pela importância desse momento, foi necessário alguns ajustes aqui para que Dom Antônio Carlos possa levar de forma clara e tranquila a sua mensagem nesta abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2018. Agora sim, Dom Antônio, pode ficar à vontade. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Então, só retomando o que as pessoas que estão nos acompanhando, eu comentava a mensagem do Papa Francisco para toda a igreja por ocasião dessa quaresma desse ano, que tem como tema: por que se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos. E Francisco nos lembrava dos falsos profetas desse momento, falava como essas situações de falso profeta podem esfriar o nosso coração. E ele até citava aquela imagem da peça da Divina Comédia de Dante, onde o diabo aparece centrado em cima do gelo do amor resfriado, e ele vai nos perguntando as coisas que vão esfriando o nosso amor. Lembrava que a própria criação sente como esse nosso amor se esfriou, pois a gente já não cuida mais do planeta, da criação, como Deus queria. E ele lembrava, foi justamente quando nós tivemos problema técnico, ele lembrava que também isso pode acontecer dentro da própria igreja. E dizia o Papa Francisco, na exortação evangélica, Evangelho Gaudium, procurei descrever os sinais mais evidentes desta falta de amor. E ele vai dizendo quais são os sinais evidentes dentro da igreja dessa falta de amor. Ele fala o egoísmo, o pessimismo estéril, a tentação de se isolar, empenhando-se em contínuas guerras fratricidas dentro da própria igreja, a mentalidade mundana que induz a ocupar-se apenas do que dá nas vistas, reduzindo assim o ardor missionário. E ele diz, então, como enfrentar isso? Francisco diz, dedicando-se mais à oração, possibilitando ao nosso coração descobrir as mentiras secretas que muitas vezes levamos em nosso coração. A prática da esmola, que nos liberta da ganância e ajuda-nos a descobrir que o outro é nosso irmão. Aquilo que possuo nunca é só meu. E Francisco diz uma coisa muito bonita, ele diz, como gostaria que, como cristãos, seguíssemos o exemplo dos apóstolos e víssemos na possibilidade de partilhar com os outros, os nossos bens, um testemunho concreto da comunhão que vivemos na igreja. E por fim, Francisco fala o jejum, que tira a força da violência, desarma-nos, constituindo uma importante ocasião de crescimento. O jejum desperta-nos, torna-nos mais atentos a Deus e ao próximo, reanima a vontade de obedecer a Deus, o único que sacia nossa fome. E Francisco, esse convite que ele faz à igreja, ele faz também para aqueles que não são de igreja. Todos aqueles que não se conformam com este momento que nós estamos vivendo no mundo. E ele termina falando que caminhamos para a Páscoa. E que na Páscoa, queira Deus, que o nosso coração possa se aquecer. E ele lembra então aquilo que é caro para ele, que desde o primeiro ano de pontificado ele fala daquilo que ele chama das 24 horas para o Senhor. Aquela sexta e aquele sábado que antecedem o quarto domingo da quaresma. Esse ano nos dias 9 e 10 de março. Uma oportunidade de, durante 24 horas, diante do Santíssimo exposto, fazer a experiência da reconciliação, que os padres possam atender, pelo menos em uma igreja da nossa diocese. Graças a Deus, desde o ano passado, várias paróquias já estão fazendo as 24 horas para o Senhor. Que tem como tema esse ano, inspirado no Salmo 130, em ti encontramos o perdão. E ele dizia, a noite da vigília pascal é o momento de deixar que o fogo do ressuscitado aqueça o nosso coração.
que a luz do ressuscitado ilumine a nossa vida, que o nosso coração possa se aquecer como o coração dos discípulos de Emaús. Então, uma bonita mensagem, eu apenas comentei alguns pontos que o Papa Francisco entregou para a igreja já na festa de Todos os Santos, 1º de novembro. Essa é a mensagem do Papa Francisco para a Igreja Universal. A Igreja do Brasil, dentro desse tempo da Quaresma, ela abre a campanha da fraternidade. Oficialmente, a Igreja, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, hoje pela manhã em Brasília, viveu uma cerimônia na sua sede provisória de abertura da campanha. Estavam presentes o cardeal Sérgio da Rocha, cardeal arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, e o secretário-geral, Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília. Também estavam presentes a presidente do Supremo Federal, a ministra Carmen Lúcia, o coordenador da Frente Parlamentar pela Prevenção da Violência e Redução de Homicídios, o deputado Alessandro Molon, e também o presidente brasileiro, o presidente da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Carlos Alves Moura. E nesse momento de abertura, foram ditas coisas muito interessantes. Carlos Alves Moura, pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, nos lembrou que há alguns dados de estudos que nos deixam estarrecidos. Negros e jovens são as maiores vítimas da violência no nosso Brasil. A população negra corresponde à maioria dos 10% dos indivíduos expostos aos homicídios em nosso país. E Moura lembrou que a Igreja do Brasil já trabalhou esse tema em outras campanhas, seja em campanhas sobre a violência, fraternidade sim, violência não, ou mesmo a campanha sobre o negro, em 1988. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, falou da importância dessa campanha, dizendo que esta campanha ajuda a ver o outro como aliado, como irmão, reforçou. Não basta que se faça parte da sociedade humana, mas é preciso atuar por ela para que se crie laços de fraternidade. São as palavras da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo. O deputado Alessandro Molon, ele disse também outra coisa muito interessante. Ele é deputado pelo Rio de Janeiro. Ele diz: nós nos acostumamos com a nossa tragédia. É como se no Brasil a vida humana valesse muito pouco. E comentando carnaval, ele disse: esse carnaval nos deixou algumas lições. Quando as autoridades se omitem, por exemplo, a violência cresce. O deputado ainda lembrou que todos têm responsabilidade, mas o parlamento, o Congresso, deve melhorar o direito para proteger mais a vida que o patrimônio. E Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, disse: a vida, a dignidade das pessoas, de grupos sociais mais vulneráveis, têm sido atingidos frequentemente. A realidade da violência, no entanto, não deve levar a soluções equivocadas. Às vezes, querendo se encontrar resposta para a violência, geramos mais violência. Por conta disso, a campanha da fraternidade, disse o cardeal, quer ajudar a todos para fazer uma análise profunda diante da complexidade da realidade da violência. Embora que seja importante a ação de cada um de nós, mas é preciso ações comunitárias, disse Dom Sérgio. A Igreja não pretende oferecer soluções técnicas para os problemas que aborda, mas o valor da fé e do amor, que mostra que o semelhante não é um adversário, mas um irmão a ser amado. E o Papa Francisco, que já tinha escrito uma mensagem para a campanha para a Quaresma, escreveu uma mensagem especificamente sobre esta campanha da fraternidade para nós, Igreja no Brasil. Diz o Papa Francisco: nesse tempo quaresmal, de bom grado me uno à Igreja no Brasil para celebrar a campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e a superação da violência, cujo objetivo é construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação
e da justiça. A luz da palavra de Deus como caminho de superação de nossa violência. Desse modo, a campanha da Fraternidade 2018 nos convida a reconhecer a violência em tantos âmbitos e manifestações, e com confiança, fé e esperança, superá-la pelo caminho do amor visibilizado em Jesus crucificado. Jesus veio para nos dar vida plena. Na medida em que Ele está no meio de nós, a vida se converte num espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de dignidade para todos. Esse tempo penitencial, onde somos chamados a viver a prática do jejum, da oração e da esmola, nos faz perceber que somos todos irmãos. Deixemos que o amor de Deus se torne visível entre nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na nossa sociedade. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação, que nos traz a graça do perdão recebido e oferecido. O perdão das ofensas é a expressão mais eloquente do amor misericordioso. E para nós cristãos é o imperativo de que nós não podemos prescindir. Às vezes, como é difícil perdoar. E, no entanto, o perdão é um instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração, a paz. Deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança são condições necessárias para se viver como irmãos e irmãs e superar a violência. Acolhamos, pois, a exortação do apóstolo, que diz que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Sejamos protagonistas da superação da violência, fazendo-nos arautos e construtores da paz. Uma paz que é fruto do desenvolvimento integral de todos. Uma paz que nasce de uma nova relação também com as criaturas. A paz é tecida no dia a dia com paciência e misericórdia, no seio da família, na dinâmica da comunidade, nas relações de trabalho, na relação com a natureza. São pequenos gestos de respeito, de escuta, de diálogo, de silêncio, de afeto, de acolhida, de integração, que criam espaços onde se respira a fraternidade. Vós sois todos irmãos. Como destaca o lema da campanha da fraternidade deste ano. Em Cristo somos da mesma família, nascidos do sangue da cruz, nossa salvação. As comunidades da igreja no Brasil anunciam a conversão, o dia da salvação, para conviverem sem violência. Peço a Deus que a campanha da fraternidade deste ano anime a todos para encontrar caminhos de superação da violência, convivendo mais como irmãos e irmãs em Cristo. Invoco a proteção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida sobre o povo brasileiro, concedendo a bênção apostólica. Peço que todos rezem por mim. Vaticano, 27 de janeiro de 2018, Francisco, Papa. Uma mensagem belíssima para estimular a Igreja do Brasil a viver a campanha da fraternidade. 12h28, nós ouvimos a mensagem de abertura da campanha da Fraternidade 2018 aqui na nossa Diocese de Caicó. Dom Antônio, esse ano a campanha da Fraternidade trata da fraternidade e superação da violência. Foi um tema desafiador, por exemplo, para ser discutido pela própria Igreja junto com a nossa comunidade brasileira? Com certeza, Marcos Antes. Porque é bom chamar a atenção. A campanha ela não quer apenas tratar da violência. Outras campanhas já trataram desse tema. Ela quer falar da superação da violência. Então, claro que temos que olhar para as causas, mas temos que perceber como superar. E a campanha ela quer dar ênfase também a iniciativas que já existem aí, tantos trabalhos sociais que acontecem e que às vezes a gente não dá destaque, e que são trabalhos que estão gestando uma cultura de paz, mas que precisam ser multiplicados. Esse é o espírito da campanha da fraternidade, nos convidando a viver como todos irmãos. E claro, a gente tem consciência que a paz ela começa por um desarmamento do coração. Porque a primeira guerra
ela não é detonada lá fora. Ela começa a ser detonada aqui dentro de nós. Pelo rancor, pelo ressentimento, pela falta de ética nossa, né? Por aquilo que nós vamos destruindo na relação com os outros. Dom Antônio, a campanha da fraternidade, ela suscita alguns chamados gestos fundamentais. Aí vem a questão da oração, do jejum e da esmola. Então, para que a campanha não seja, para algumas pessoas tem esse caráter transitório, para que ela não seja transitória, como é que ela pode entender essas três nuances do jejum, da penitência e da esmola de maneira mais prática? Sim, porque nós estamos no tempo da quaresma e abrimos com a quarta-feira de cinzas, justamente o evangelho da quarta-feira de cinzas nos chama a atenção a essas três práticas, que são as três grandes práticas penitenciais do povo de Israel e também de nós cristãos. A esmola como partilhar com aquele que necessita aquilo que você tem. A oração como aumentar a intimidade com o Senhor. E o jejum como a liberdade que eu tenho diante das coisas, porque eu sou livre para Deus. Um gesto bonito do jejum é dizer o seguinte: todo mundo sabe que se alguém não comer, morre. Mas o que está por trás do jejum diz o seguinte: mas Deus é meu alimento. É tanto meu alimento que eu sou capaz de relativizar coisas que são importantes para mim, como comer. E ao mesmo tempo o jejum, ele nos coloca numa linha de solidariedade. Quantos irmãos em nosso país passam fome? Então, esse espírito. E esse espírito nos identifica com Cristo. E na medida que nos identifica com Cristo, deve nos identificar com aquilo que é tão próprio de Cristo, que é a paz. Porque para nós cristãos, a paz ela não é um estado de espírito. A paz é uma pessoa. Portanto, estar em paz é estar em comunhão com Jesus, é estar identificado com Cristo. A tal ponto que os traços de Jesus vão se tornando os nossos traços. Que as armas de Jesus vão se tornando as nossas armas. E a cruz, ali na cruz tem a grande lição. Diante de tamanha violência, onde somos capazes de, por meio de mentiras, talvez usando uma linguagem moderna, por meio de fake news, notícias falsas, Jesus tem um julgamento forjado. Porque o julgamento de Jesus tinha que se dar argumento para que ele pudesse ser condenado à morte, independente se esses argumentos eram verdadeiros ou não. E Jesus responde tudo aquilo com um espírito de paz. Eu gosto de usar uma expressão muito interessante: a vingança de Deus é o amor. Na hora que a gente olha para a cruz, em vez de Deus nos mandar a morte, Ele nos dá a vida. Em vez de nos odiar, Ele nos ama. Em vez de Ele nos condenar, Ele nos salva. Então, por excelência, o nosso Deus é o Deus da paz. E é incompatível alguém ser cristão e não usar a bandeira de Cristo, que é a bandeira da paz. Antônio, me permita a gente voltar só a essa questão do jejum e da abstinência. Naturalmente, ela tem muito forte na quarta-feira de cinzas. Novamente, a gente vai ter esse gesto concreto na Semana Santa. E algumas pessoas dizem: não, pronto, eu me abstenho da carne. O próprio Papa Francisco já bateu um pouco nessa tecla, que não é só se abster de comer carne ou determinados alimentos. A própria igreja, ela fala disso. Como é que o cristão pode encarar de maneira mais prática, vamos dizer assim, uma regra para um jejum mais próprio desse momento? A igreja, ela só pede 2 dias de jejum e abstinência. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira. Sexta-feira santa. O que significa jejum? Jejum é justamente não comer. E abstinência é abrir mão de alguma coisa necessária. Então, claro que nem todas as pessoas têm condição de fazer jejum. Eu, particularmente, eu tenho tendência a gastrite. Quem tem tendência a gastrite? Fazer jejum vai detonar a gastrite, né? Agora, o espírito do jejum ou da abstinência é você abrir mão de algo que é fundamental. Como é que entrou a carne? A carne era algo fundamental da alimentação. Então se pensou num gesto concreto que envolvesse todo mundo. A carne. Mas, por exemplo, imagina uma pessoa vegetariana. O que significa para o vegetariano não comer carne hoje? Ele não come ao longo do ano todo, né? Durante um período eu não gostava de peixe, hoje até gosto. Então, para mim, era uma grande penitência comer esse peixe na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira, porque eu não gostava. Então, a gente precisa imaginar o seguinte: é um gesto simbólico. Hoje nós temos falado tanto de outras formas de abstinência e de jejum. Por exemplo, tem tantas pessoas viciadas nas redes sociais, inclusive gerando já patologias. Tem psicólogos que estão se especializando nessa área de tratar pessoas dependentes
da internet, por exemplo, sobretudo agora com a questão do celular. Não é verdade? Não se comunica, não se relaciona. Se você percebe que isso está dominando a sua vida, seria uma boa abstinência para você se abster, ou pelo menos reduzir o uso disso durante a quaresma, e quem sabe que reduzindo durante a quaresma, possa também te reeducar para usar essas coisas como meios. Porque tudo isso, minha gente, são meios. E os meios em si, eles não são bons nem ruins. Depende para onde ele aponta. Por exemplo, as redes sociais, elas podem fazer um grande bem se for capaz de contagiar com o bem. Mas pode fazer um grande mal se for capaz de contagiar com o mal. Dom Antônio, essa violência que a campanha esse ano sugere que a gente possa realmente, digamos assim, superar, ela muitas vezes é praticada pela exclusão social, que na maioria das vezes atinge, por exemplo, os negros, as pessoas mais pobres. E eu gosto muito da sua mensagem porque o senhor não é aquele pastor que, por exemplo, só tenta passar para as pessoas o lado ruim, sim, um lado positivo também. Você falou agora há pouco que a igreja também tem meios, tem pastorais, tem movimentos que já ajudam a superar, por exemplo, essa violência. Aqui na nossa Diocese de Caicó, que experiências positivas você poderia destacar para a gente nesse sentido? Por exemplo, a nossa Caritas tem um trabalho aqui na comunidade São João 23, aqui, Paulo VI, com menores. Eles apresentaram um dia desse, né, menores que estão trabalhando com arte. A gente sabe que isso é fundamental. A arte eleva o espírito. Então, numa região de periferia, poder canalizar esses jovens para essas atividades que podem levar as pessoas, é você estar investindo na paz a longo prazo. Né? E às vezes a gente fica imaginando que o problema da paz no Brasil, nós vamos resolver com um problema militar. Não é resolver. Quando os militares entram, eles entram no momento extremo. Eu passei carnaval agora em Natal e vi lá a Força de Segurança Nacional. Mas que garantia? Rio de Janeiro também estava com Força de Segurança Nacional. E em compensação, nos lugares onde tinha grande aglomeração, sobretudo de turistas, a Força de Segurança Nacional não conseguiu muito resultado. Porque o processo da paz, ela é um processo que passa, sobretudo, por uma reeducação. Não estou dizendo que nós não precisamos entrar por essas medidas mais fortes, para não deixar que transborde a situação, se já não estamos transbordando. Mas é preciso que também a gente invista a longo prazo, comece a semear aquilo que a gente chama de cultura de paz. Esse projeto da Caritas, que eu dei como exemplo aqui, é um exemplo de como você está investindo a longo prazo na paz. Com certeza a gente pode levantar e vai encontrar outras iniciativas que estão acontecendo aqui no nosso Seridó. Aproveitando que o senhor usou a expressão investimento, hoje, especialmente dia 14, tem a coleta da campanha O Seridó Tem Sede de Solidariedade, um movimento surgido na nossa diocese aqui de Caicó. Como é que o senhor avalia até hoje essa campanha especialmente desenvolvida para a nossa comunidade local, inclusive incentivando as pastorais sociais? Essa coleta, então, é própria da Diocese de Caicó, não existe outras dioceses. Nós já começamos a quaresma com um gesto concreto. Essa coleta que acontece na quarta-feira de cinzas, ela é destinada para as pastorais sociais. Por exemplo, o nosso CEAPAC, que trabalha com projetos alternativos, a nossa Caritas, a pastoral da criança, da pastoral do idoso, a Fazenda da Esperança, os vicentinos, uma lista grande de pessoas que trabalham com aquilo que a gente chama de promoção humana. E esse dinheiro é gasto ao longo do ano nos encontros, nas atividades desses diversos grupos. E é sempre insuficiente, porque fazer caridade custa muito. Às vezes a gente fica achando que a igreja está só investindo bem quando compra, por exemplo, um objeto litúrgico bonito. Isso é o cuidado do altar. Mas tão importante quanto o cuidado do altar é cuidar daqueles que são os preferidos daquele que é o Senhor do altar, que são os pobres. Antônio, inclusive, nós conversávamos com os representantes da Caritas, o próprio José Carlos, que esteve aqui conosco para falar da campanha. A Caritas, vamos dizer assim, a administradora desses recursos, inclusive trabalhando também na formação desses agentes. É importante essa formação de agentes. A Diocese, ela fez previamente o seminário para explicar aos agentes como funcionaria a campanha da fraternidade desse ano. Nós temos uma comissão aqui na nossa Diocese chamada Comissão das Campanhas, coordenada pelo diácono Valdemir e o Maguila. E elas são responsáveis por essa articulação. Essa comissão preparou agora
final de janeiro, um encontro para as lideranças de todas as paróquias nossas, para colocar o tema da campanha da fraternidade, para que também nas suas paróquias eles pudessem ser multiplicadores nos grupos de reflexão e tomando consciência. Né? A campanha da fraternidade, de fato, ela tem um nome, ela é uma campanha, ela é um momento de criar sensibilização. E queira Deus que com essa sensibilização possam surgir iniciativas. Esse ano a gente quer tornar visível iniciativas que já existem para que possa estimular o surgimento de outras iniciativas de prevenção à violência. Doutor, toda violência ela é causada pelo ser humano. A violência ela não vem assim, não cai do céu, aquela coisa toda, não é uma mágica. É o ser humano que pratica a violência. Então, a campanha da fraternidade desse ano, por exemplo, ela também tenta passar para as pessoas a necessidade da gente se transformar, da gente se tornar, por exemplo, agentes da paz, menos violentos, menos intolerantes, menos impacientes. Há um livro muito interessante, e até eu sugiro que as pessoas leiam, do Leandro Carnal, esse historiador que está aí na crista da onda, né? E ele escreveu um livro muito interessante, acho que é o penúltimo livro dele, chama-se O Ódio Nosso de Cada Dia, onde ele mostra, primeiro ele desmascara essa mentalidade que nós temos aqui no Brasil, de dizer, não, o brasileiro é um homem cordial. Essa frase, o brasileiro é um homem cordial, é daquele sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, irmão do Aurélio Buarque de Holanda, do dicionário. Mas só que quando o Sérgio Buarque de Holanda fala que o brasileiro é um homem cordial, ele está usando a palavra cordial não no sentido de delicado, fino, mas no sentido etimológico da palavra, próprio da palavra. O que quer dizer a palavra cordial? Alguém que se move pelo coração. Isso que quer dizer cordial. E no fundo o que o Sérgio Buarque de Holanda está dizendo é o seguinte: nós brasileiros, quando vamos reagir, nós reagimos muito mais pelo coração do que pela cabeça. Em outras palavras, quando a gente ama, ama de paixão. Mas também quando detesta, detesta de paixão. E aí Leandro Carnal vai mostrando como na história nossa há já uma violência contida aí. E muitas vezes a história mesmo da civilização brasileira. E a primeira coisa nossa é a gente nomear. Leandro Carnal mostra, por exemplo, esses ódios que estão sendo difundidos nas redes sociais, a questão nos debates sobre questões políticas, sobre questões de gênero, sobre questões religiosas. Vamos dar nossa cara a tapa. Olha mesmo nas redes sociais católicas, como elementos de tendências visões teológicas diferentes, porque dentro da igreja nós temos diversas visões teológicas. Como tratam a outra tendência? E é o desejo mesmo de eliminar. Né? Um exemplo, que eu vou mostrar isso para vocês, como está dentro de nós e dentro da igreja, no final do ano, no convento dos franciscanos, lá no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, os franciscanos quiseram retratar no presépio a cena dali daquele local. E quem conhece o centro do Rio de Janeiro, Largo da Carioca, acontece de tudo, sobretudo à noite. É onde acontece a questão tem população de rua, os drogados, as prostituições, os travestis, e eles retrataram isso no quadro na cena do presépio. Porque, minha gente, o presépio é um estábulo. É onde está a periferia do mundo, e eles quiseram trazer aquela periferia para aquela cena do presépio ali. Precisa ver as falas que apareceram nas redes sociais dos franciscanos, dos frades menores do Rio. Uma pessoa, e isso em nome do Evangelho, em nome do amor da igreja. Uma determinada pessoa disse: eu queria que nós estivéssemos na época da Inquisição para eu mesmo queimar um frade desse vivo. E tudo isso por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo, por amor à igreja. Claro que não é isso. Está falando de um outro ódio. Porque eu posso discordar de você, mas quando isso vem movido por um ódio, eu tenho que perguntar: onde foi que eu me enganchei na sua fala? Onde foi que sua fala me feriu tanto que me provocou esse ódio? Que o cristão deveria ser justamente o contrário, né? Ferido, mas uma vez que ele está marcado por Cristo, ele deveria justamente reagir com amor. Então nós vivemos esse momento. Acho que vale a pena ler esse livro do Leandro Carnal, que a gente entende muito. O Ódio Nosso de Cada Dia. Sugestão do nosso bispo, do Antônio Carlos, né? Vamos ler aí com certeza. Essa violência das redes sociais, por exemplo, ela também, digamos assim, ela se encaixa perfeitamente nesse tema da campanha da fraternidade? Ou é mais um convite para discutir a superação da violência física? Olha, Marcos, hoje de manhã, celebrando na missa do Santuário do Rosário,
eu falava que uma das formas de violência é a fofoca. Fofoca parece um negócio bobo, mas de bobo não tem nada. Né? Aquele Humberto Eco, aquele escritor famoso, ele disse que as redes sociais, elas potencializaram aquilo que geralmente as mulheres faziam escondidas atrás das janelas, tomando conta da rua, ou e os homens faziam nos bares tomando cachaça. Hoje, o mundo virou a praça e você pode falar mal de todo mundo sem responsabilidade nenhuma. Sem você saber se aquilo é verdade ou não é verdade, passar a notícia adiante. Quantas vidas têm sido destruídas? E mesmo que a pessoa se mostre inocente, uma vez que o estrago feito, está feito. E tem gente que tem vivido disso. Né? Isso tem gerado uma crise tão grande, que eu li uma reportagem, que o ano passado, o Facebook, 60% das pessoas se retiraram do Facebook. Porque não aguentam, primeiro, o excesso de informações, depois a quantidade de informações distorcidas. Hoje a gente vê uma informação, mesmo que ela seja positiva, a gente fica inseguro. Isso é verdade ou não é verdade? Vocês que são profissionais de imprensa, vocês não têm que pesquisar em outras fontes para ver se aquilo é verdade? E quantas vezes aquilo não é verdade? E isso de uma forma positiva. Imagine quando é a notícia negativa. E eu dizia para isso, né, que um bom jejum nessa quaresma era fazer o jejum da fofoca. Quem sabe, se durante 40 dias a gente de boca fechada, a gente aprendesse depois, passar o resto da vida agindo de uma forma mais prudente. Né? Se a gente não tem uma palavra que constrói, é melhor não dizer. Um professor meu, Padre Libano, ele dizia que a verdade, ela está a serviço da caridade. Tem gente que diz o seguinte: a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Normalmente, quem diz isso está disposto a dizer, mas não está disposto a ouvir a verdade. As pessoas muito francas para falar não têm muita abertura, geralmente, para ouvir. Mas o Padre Libânio, ele dizia, a verdade está a serviço da caridade. Se aquilo eu vou dizer, mesmo que seja verdade, naquele momento, não vai gerar amor, é melhor ter prudência. Se ela não é movida pelo amor, mas pelo um desejo de vingança, mesmo que seja verdade, tenhamos que ter cuidado. Eu acho que a campanha da fraternidade, ela vai poder nos ajudar a perceber que essas coisas tão ingênuas, tão bobinhas que nós chamamos de fofoca, são muito mais venenosas. Não é à toa que São Tiago já diz que a língua é o pior membro que nós temos. Parece que São Tiago tinha problema com fofoca na comunidade dele, viu? Certamente. Doutor, me permita falar de um elemento que é muito próprio da liturgia de hoje, que é a bênção e a imposição das cinzas. Nós católicos estamos devidamente preparados e atentos qual o significado disso para a gente na liturgia de hoje? Há uma tradição na igreja, eu acho que toda quarta-feira de cinza a gente tem que retomar, né, porque às vezes o risco da tradição é você ir fazendo apenas por hábito. Né? Mas, só para lembrar, já desde o Antigo Testamento, um dos gestos de penitência de alguém convertido era usar roupas rasgadas, colocar cinza no corpo. A pessoa dizia, eu reconheço o meu erro e estou arrependido. Mas não nos esqueçamos que a primeira leitura de hoje, tirada do profeta Joel, ela diz, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. O gesto exterior, ele deve ser expressão de algo mais profundo. Não adianta rasgar o coração. Não adianta rasgar as vestes se também não há um desejo de rasgar o coração, de perceber aquilo que há de mal em nós. E quem não carrega também algo de mal? Quem não precisa se converter? O convite de conversão é para todos nós. Nosso ouvinte pede aqui para que a gente repita o título do livro que o Dom Antônio sugeriu, é O Ódio Nosso de Cada Dia. É do Leandro Carnal. Leandro Carnal. Aquele historiador que tem dado muitas entrevistas por aí, muito conhecido. O nosso internauta, que aliás, muita gente aqui acompanhando aqui o nosso bate-papo aqui com o nosso bispo Dom Antônio Carlos, pelas emissoras que integram o Sistema Rural de Comunicação, pela TV Cristo Rei, também aqui pela live aqui do nosso Facebook. Roxilei Santos pergunta, será as reformas em curso no Brasil não são também uma dentre tantas formas de violência? Com certeza. Eu acho que o Paraíso do Tuiuti teve a coragem de poder expressar isso. Não sei como vai ser o julgamento. Corre de ser rebaixada? Olha, se eles usarem no desfile das escolas de samba o que usam no Congresso, Paraíso do Tuiuti poderá ser rebaixado. Mas, de certa forma, Paraíso Tuiutino, não só também Beija-Flor, ao falar dos tipos de monstros que se tem, a Mangueira ao fazer a crítica à questão da
da falta de verbas, com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Quer dizer, as escolas de samba esse ano, elas foram talvez o grande local de fazer o protesto. Aquilo que que a grande mídia não deixa, filtra e não deixa aparecer na hora das escolas de samba. Eu não acompanhei o desfile do Paraíso Tuiuti, mas pelo menos pelas redes sociais os comentários é que de fato algumas emissoras ficaram constrangidas de fazer o comentário, porque ao comentar as desfiles da escola de samba tinha que dizer o que a escola de samba estava dizendo, que justamente contradiz o discurso que as emissoras fazem, né? Eu acho que são momentos, né, e são formas de violência. Com certeza, a paz ela é fruto da justiça. Toda injustiça gera uma violência. Um gesto muito simples. Marcos, se você tem 2 filhos e você compra uma manga e para um você dá a parte que é carnuda, diríamos assim, e o outro você dá a casca ou o caroço, daqui a pouco seus 2 filhos estão brigando e você pergunta, por que esses meninos não se entendem? Agora imagine essa metáfora que eu usei a nível nacional, né? Um momento que nós estamos vivendo a nível mundial, a nível nacional. Permanecendo nesse nível nacional, a nossa ouvinte nos convida para refletir sobre essa questão das reformas e essa corrupção que passa a nossa política hoje de forma escancarada, né? Operações todos os dias praticamente, também não deixa de ser uma forma de violência, e como por exemplo, em um ano de eleições, o brasileiro superar essa violência na corrupção na política. O Papa Francisco, eu me lembro no ano que eu assumi aqui, 2014, ele tinha feito um pronunciamento muito interessante sobre a corrupção, e onde ele dizia que o dinheiro que é desviado na corrupção é justamente o dinheiro dos pobres. O dinheiro que era para ser destinado aos hospitais. Olha o nosso hospital aqui regional do Seridó. O dinheiro que era destinado à educação e tantas outras coisas. Agora, você vê que a corrupção não é uma coisa de um partido nem de uma pessoa. Talvez hoje é interessante se falar da corrupção para destruir algumas pessoas, mas é algo que está muito mais arraigado na nossa cultura política, diríamos assim. Quantas pessoas que a gente voltou que dizia, não, fulano rouba, mas faz. E a gente achava tranquilo dizer isso, rouba, mas faz. Quantas vezes a gente vota no candidato pensando naquilo que o candidato vai nos dar? E isso também não é corrupção? Por trás de um político corrupto, tem vários eleitores que também se corromperam. Então, acho que esse momento que nós estamos vivendo, e aí a gente deve também, se por um lado a mídia, sobretudo a mídia nacional, a maior, está a serviço de interesses nacionais, mas também graças também, hoje a mídia está muito mais difundida, muito mais espalhada, a gente pode também perceber essas situações que antes não vinham à tona. Né? Alguns diziam, olha, na época da ditadura militar não havia corrupção. Digo, mas como vai aparecer corrupção no momento que se tinha censura? Quem vai denunciar quem? Não tinha corrupção ou havia censura? Me parece que hoje existe um tipo de censura. Né? Veja aí, o desfile das escolas mostram como quando um canal de TV não é capaz de comentar, há uma censura, mas a corrupção está muito mais arraigada. Né? Então nós precisamos, nesse ano de eleição, a gente pensar, primeiro, no histórico do candidato. Qual é o histórico desse candidato? Se esse candidato, gente, tem muitas denúncias, né? E tem quantos candidatos que aparecem denúncia aí, a gente diz, vale a pena reelegê-lo? Depois, quando eu quero votar nesse candidato, qual é o meu interesse em votar nesse candidato? É que ele vai atender ao interesse particular meu, ou eu voto nesse candidato porque eu acho que ele, como representante, vai poder fazer o bem para a comunidade, sobretudo para aqueles que são mais vulneráveis. Antônio, continuando na esteira do que o Marcos perguntou aqui, e há pouco tempo o Papa Francisco, já que estamos falando das redes sociais, publicou um Twitter em que ele diz: quem confessa os seus pecados com humildade e sinceridade recebe o perdão e reencontra novamente a união com Deus e com os irmãos. Essa turma aí que transgride um pouco essas regras do ponto de vista da corrupção, será que eles deviam estar mais atentos a esse conselho, reconhecer publicamente esse pecado social? Com certeza, todos nós, Marcos, Alexandre, todos nós precisamos nos converter. Por exemplo, o tema da corrupção é um tema que a gente tem que perguntar, por exemplo. Eu não estou envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Mas se eu estivesse
hoje, na instância de poder, diante de tantas propinas, eu agiria diferente? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. É muito fácil achar que apenas os outros são corruptos. A corrupção pode atingir todos nós. Certa vez eu vi Dom Henrique dizer uma coisa muito interessante. Não tem nenhum pecado que o meu irmão faça que eu também não possa fazer. Também a corrupção do outro, se eu também não me policio, se eu não tenho estrutura, se eu não tenho princípios, valores éticos, no ponto de vista religioso, se a minha identidade religiosa não é forte, eu não dou conta de responder isso. Aí entra aquele problemática das pequenas corrupções do dia a dia, né? Aquela fila que eu furei, aquele CD pirata que eu comprei, enfim, as pequenas corrupções do dia a dia. Sim, e que tá no... Eu vou contar um exemplo, já comentei em algumas missas, agora nas férias, eu fui celebrar as bodas de prata de um compadre meu, de um casal que são compadres meus. E o meu afilhado não gosta muito de ir à missa, porque está naquela fase dos 12 anos, sabe o que é? Adolescente, quem tem filho adolescente conhece isso, né? E ele tem que estar fazendo catequese. Ele e um coleguinha. E lá na paróquia deles, eles têm um hábito, final da missa, eles têm que levar a carteirinha para o padre assinar, para mostrar que foi a missa, para mostrar para a catequista. Aí quando eu cheguei lá, ele gritou pro outro coleguinha: "Ih, meu padrinho tá aqui, vamos pedir para ele assinar todos os dias da gente." Já era a corrupção, querendo corromper o bispo para que ele não precisasse frequentar as missas. Claro, de onde é que esse menino tirou isso? Ele tirou isso de uma cultura que a gente vive. Não é assim que muitas vezes o tal do jeitinho brasileiro, né? Porque geralmente o corrupto é o inimigo da gente. O amigo nosso, ele deu um jeitinho. O diácono Valdemir, ele pede aqui para que a gente possa perguntar aqui ao nosso bispo Dom Antônio Carlos, o que é que as nossas paróquias e comunidades podem fazer concretamente para criar mecanismos para superar a violência? Um dos elementos concretos que eu acho que a gente pode fazer, Valdemir, e Valdemir é um dos coordenadores da campanha. Eu digo, primeiramente, olhem nesse texto base que nós temos em todas as nossas comunidades da campanha. Logo nas primeiras páginas ali, tem da Pastoral da Criança os 10 mandamentos como viver a paz na família. Se a gente puder difundir mais isso, refletir sobre isso, seria uma coisa muito boa. Outra coisa, eu tenho partilhado nas redes sociais os 10 mandamentos do movimento da não violência ativa. Um movimento tão importante. Gandhi era movido por esse movimento. Martin Luther King nos Estados Unidos na luta contra o apartheid usou isso. Dom Helder Câmara na época da ditadura vivia isso. Ou seja, é um movimento que você resistia a tudo aquilo que não estava de acordo com o evangelho, mas não resistia de forma violenta. E tem princípios muito bonitos, né? Inclusive o princípio de manter a ética, os valores. Vale a pena. Eu acho que se a gente difundir bem esses 10 mandamentos, seja da Pastoral da Criança ou do movimento da não violência ativa, e estimular as pessoas para que reflitam e vivam sobre isso, nós vamos estar jogando uma semente, plantando uma semente, que nós vamos poder colher coisas muito boas no futuro. Para finalizar, Dom Antônio, hoje, quarta-feira de cinzas, o senhor celebra aqui na Catedral de Santana, às 19 horas, depois de um carnaval aí, onde alguns exageraram, outros não. Como é que o cristão católico deve viver hoje, a quarta-feira de cinzas? Ontem, inclusive, eu passei lá. Você e Geraldinho não... Estávamos nas ruas, né? Diziam que vocês estavam na rua. Outros diziam que vocês estavam brincando. Brincando, há controvérsias, né? Brincando de divulgar boa notícia, né? Há controvérsias. Mas eu sempre tenho uma visão mais positiva do carnaval. Primeiramente, por uma questão cultural. Eu sou carioca. Confesso que todas as vezes, quando eu escuto esse discurso meio demoníaco contra o carnaval, eu fico imaginando das comunidades de onde eu vim. A gente via comunidades inteiras que o povo ia brincar carnaval. E ontem nós vimos isso. Na hora que eu estava lá no camarote do nosso sistema, foi a hora que passou o bloco do Magão. E olha a quantidade de pessoas de nossas igrejas, inclusive diáconos nossos, com famílias, né, brincando. Agora, por que, né, de uma forma sadia, por que a gente dá ênfase aos excessos e não à coisa boa? Olha quantas famílias estavam ali. Por que um negativo tem um peso maior? Porque, Marcos, olha, quem exagera na bebida, ou vai consumir droga, ou no sexo, eu te garanto, não faz aquilo só no carnaval.
exagera em todas as dimensões da vida. Mas por que a gente não mostra o que está dando certo? As famílias que estão brincando de forma digna, bonita, né? E eu acho, e é muito interessante, porque, Marcos, isso faz parte da espiritualidade católica. A tradição católica não tem essa separação entre o sagrado e o profano. O sagrado, ele sempre acaba com a grande festa. A festa faz parte da mística católica, da tradição católica. Não é à toa que Francisco enfatiza tanto esse aspecto da alegria do Evangelho. Porque você descobre a alegria do ressuscitado, você é capaz de fazer tudo com alegria. Numa festa como o Carnaval, como você não vai viver de uma forma alegre, né? De uma forma sadia? É possível. Agora, que alguém pode se perder no Carnaval, mas pode se perder também, Marco, num retiro de Carnaval também. Porque o cachorro, ele carrega as suas pulgas. Para onde ele vai, ele leva as pulgas. Se o cachorro está doente, aonde ele vai, ele leva essa doença. Se ele está sadio, compreendeu? Compreendemos, com certeza. Eu não sei se o senhor fez referência, quando falou da questão das ações concretas de nossa diocese, a superação da violência, a Fazenda da Esperança e a Pastoral da Sobriedade, né? Eu fiz apenas uma menção a uma obra que foi aquela que me veio à mente na hora que você fez a pergunta, a respeito da... Porque é um gesto concreto que apareceu. Mas a gente pode fazer uma lista enorme. A própria Fazenda da Esperança, a Pastoral da Sobriedade, o trabalho que os vicentinos fazem acolhendo as pessoas carentes, né? Esse trabalho do CEAPAC, por exemplo, construindo cisternas de conscientização. Então são várias formas, né, da gente plantando a semente da paz. Agora a gente quer coisas para ontem. E não é próprio de Deus as coisas serem assim. As coisas elas vão sendo plantadas devagarzinho. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Nós queremos aqui deixar o nosso bispo da nossa Diocese de Caicó bem à vontade para suas considerações finais. De repente, alguma pergunta que nós não fizemos, pode ficar à vontade, pode abordar. Nós estamos ao vivo para 95,9 FM, Rural AM de Caicó, Rural AM de Parelhas, Rádio Currais Novos, TV Cristo Rei, ao vivo, e também a nossa live aqui no nosso Facebook Rural Caicó. Primeiramente, eu quero dar os parabéns pela cobertura, né? Eu estava em Natal e acompanhei vocês e vi muita coisa boa, né? Já é um trabalho que vocês já fazem há anos e agora a gente sente que cada vez mais vocês estão se aprimorando. Então, dou os parabéns à equipe do nosso sistema. E quero dizer isso, minha gente. Vamos viver a Quaresma como, de fato, um tempo de conversão para a gente reconhecer, né? Mais do que eu reconhecer o outro, deixa o outro reconhecer. Mas a gente reconhecer qual é a minha contribuição para a paz. Como eu posso desarmar mais o meu coração? E eu quero concluir rezando uma oração muito simples e bonita, que é a oração da campanha da fraternidade. Então, lembrando que hoje à noite, às 19 horas, terá a missa na Catedral. Essa missa também será transmitida em cadeia pelas 4 rádios e também pela nossa TV Cristo Rei, não é isso? E pelo Facebook também, será a abertura oficial da campanha da fraternidade, a missa de abertura oficial. Então eu quero concluir com esta oração, a oração da campanha. Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e vos agradecemos por ter enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão. Ele veio trazer paz e fraternidade à terra, e cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia. Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que, com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem violência, para que no mundo inteiro cresça o vosso reino de liberdade, verdade e paz. Amém. Uma feliz Quaresma para todos nós. 13 horas 4 minutos, queremos aqui abraçar Alexandre, o subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui de Caicó, o capitão Lima Verde está ouvindo aqui a gente, excelente entrevista essa agora, riquíssimo de valores para a nossa população. Obrigado, capitão Lima Verde. Em seu nome queremos agradecer a todos os nossos milhares de ouvintes e internautas. Agora a Rádio Rural é também
TV Rural, né? Pela internet aí e também pela TV Cristo Rei. Fiquem todos com Deus, uma ótima tarde de quarta-feira de cinzas. Lembrando que 19 horas estaremos ao vivo, todo o Sistema Rural de Comunicação, TV Cristo Rei, também o nosso Facebook Rural Caicó, na transmissão da abertura oficial da Campanha da Fraternidade na Catedral de Santana, aqui em Caicó. 13 horas, 4 minutos, Alexandre Costa, Marcos Dantas, Joelma de Souza, Geraldo Oliveira, Juquinha, desejo a todos vocês uma excelente tarde de quarta-feira de cinzas.